Olá! Hoje a gente vai mergulhar num momento bem importante da vida escolar, né? Aquela passagem da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental. Como será que as crianças sentem essa mudança toda? Pois é. A gente deu uma olhada num artigo acadêmico bem interessante lá da Universidade Federal do Espírito Santo. Eles investigaram justamente isso, sabe? Foram ouvir as crianças mesmo, de um Centro Municipal de Educação Infantil lá em Vitória. Ah, que legal! E usaram uma abordagem que eles chamam de cartografia, que é basicamente mapear as conexões, os sentimentos, os caminhos das crianças nisso tudo, focando nas conversas com elas. Entendi. Então a ideia é sacar os sentimentos, o que elas esperam, o que preocupa os pequenos nessa fase, vindo direto deles. Vamos ver o que essa pesquisa conta pra gente. Vamos sim. Um negócio que me chamou a atenção logo de cara no estudo é que muitas crianças, mesmo já no último ano ali da educação infantil, elas entendem pouco do que vem pela frente, né? E isso parece que gera uma insegurança. Gera sim. E essa falta de clareza vira preocupação, vira angústia mesmo. Nas conversas isso ficou bem nítido. Uma pergunta que aparecia muito era: será que a gente ainda vai ter tempo para brincar com os colegas no fundamental? O brincar é central para elas, né? Nossa, total. E as falas que o estudo traz são muito, muito fortes. Teve uma menina, Maria, né, nome fictício, que disse assim: vou sentir muita saudade dessa escola e eu não sei se na outra escola os amiguinhos jogam bolinha de papel na gente. Olha só. O medo do desconhecido, né? Exato. E o João, outro menino, comentou uma coisa que ouviu em casa. A minha mãe disse que lá não tem brinquedo. Mas também tinha a Antônia, que estava com uma pontinha de esperança falando: eu acho que na sala de aula vai ter brinquedo para brincar. É fascinante, né? Como essas falas mostram o peso do brincar e essa ansiedade com que eles não conhecem. E tem outra coisa forte, a preocupação com as tarefas. Um deles, o José, falou: eu acho que vou ficar estudando o dia inteiro. Nossa, E o medo de um ambiente mais rígido também. O Carlos disse: a professora vai brigar. É curioso que eles sempre falam "a professora" no feminino, né? Reflete bem a realidade dessa fase. sim, total. E essas falas de brigar, de estudar o dia inteiro, nossa, pintam um quadro de apreensão mesmo. Como que o estudo liga isso com a estrutura da escola, com a forma como essa transição é pensada hoje? Então, o artigo critica justamente a falta de articulação entre a educação infantil e o fundamental. Sabe, parece que tem uma tendência que a pesquisa vê como preocupante de querer adiantar as coisas do fundamental, as práticas mais formais. Tipo alfabetização mais cedo, essas coisas? E isso acaba tirando o espaço do lúdico, que é tão essencial nessa idade. Entendi. Então, ouvir as crianças vira peça-chave para repensar isso tudo. Com certeza. A pesquisa bate muito nessa tecla. Dá valor para o que eles chamam de enunciações infantis. Quer dizer, as expressões, os pensamentos, os sentimentos das crianças. Essas vozes são muito potentes para a gente repensar currículo, formação de professor, para que essa passagem não seja um baque tão grande, né? Faz todo sentido. E aí, diante desse cenário de ansiedade, de falta de conexão, o estudo aponta algum caminho prático? Alguma sugestão para deixar essa passagem mais suave? Aponta, sim, tem sugestões bem concretas, tipo organizar visitas para a nova escola antes de começar as aulas, sabe? Já, legal. Para conhecer o espaço, Exato. fazer encontros entre as crianças da pré-escola e alunos um pouquinho mais velhos do fundamental para eles trocarem uma ideia. Criar rodas de conversa para a criançada poder falar dos medos, do que esperam e, claro, envolver as famílias nisso. Fundamental. E também a formação dos professores, né? Para eles saberem lidar com essa fase específica da transição. Isso é bem destacado. Mas olha que interessante, apesar dessas preocupações com o futuro, o estudo também mostra que as crianças guardam memórias afetivas muito fortes da educação infantil, né? Lembro de ler sobre a festa do pijama, a festa da lua, as artes, até umas cartinhas em formato de coração que eles trocaram na despedida. Que bonitinho! Exato, isso mostra a força desses laços, né? Muito. E esses momentos, assim, lúdicos, afetivos, eles são a base. A nova etapa deveria ser construída em cima disso. A transição ideal que o estudo aponta seria um encontro pedagógico. Uma continuidade, sabe? Ampliar as experiências.
Entendi. Construir pontes, não muros. Isso, perfeito. E não uma etapa mandando na outra ou cada uma ignorando a outra. Então, o grande recado que fica é que essa transição não pode ser só sobre aprender a ler e escrever, né? Precisa acolher a criança inteira, com as emoções, com a necessidade de brincar. O que essa análise toda deixa pra gente pensar, então? Olha, fica a provocação, né? Como que as escolas, os sistemas de ensino podem garantir, na prática mesmo, que essa passagem para o fundamental respeite e valorize o tempo da infância? Como a gente integra o brincar, as experiências lúdicas, como parte essencial da aprendizagem, em vez de deixar isso de lado como se fosse menos importante? É um desafio, né? Um desafio enorme, mas super necessário.